Comorbidades. A palavra de 5 sílabas era, até pouco tempo, quase desconhecida pela população em geral. Mas há alguns meses passou a ser muito utilizada, porque afinal, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo apontou que cerca de 86 milhões de brasileiros acima dos 18 anos de idade possuem alguma comorbidade, o que os coloca no grupo de risco da Covid-19. Conversamos pela internet com uma médica especialista em infectologia. Ela explicou as comorbidades, ou seja, doenças prévias que mais podem afetar pacientes com coronavírus. A gente tem visto bastante pacientes com hipertensão arterial sistêmica, cardiopatas, pacientes com insuficiência cardíaca ou alguma alteração, doença arterial, tipo doença arterial coronariana. Pacientes com diabetes também são pacientes que têm evoluído de forma grave. Doenças pulmonares como asma, às vezes algum tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica, naqueles pacientes que são tabagistas ou ex-tabagistas. Obesidade é uma comorbidade bem relacionada. E os pacientes tabagistas também são pacientes que a gente pode considerar que são uma das comorbidades mais prevalentes entre os pacientes graves. O relatório mais recente da UFMT com a Vigilância Epidemiológica Municipal apontou que até o dia 10 de julho, Sinop confirmou 628 casos de Covid através do exame PCR. Desse total, 41% não apresentavam comorbidades, 8% tinham. A maioria sofria de problemas cardíacos. Em segundo lugar, tinham diabetes e, em terceiro, doença pulmonar crônica. Não haviam informações suficientes para saber se a metade dos positivados possuíam ou não alguma doença prévia. Nós utilizamos a ficha que é preenchida durante o atendimento do paciente, a ficha de notificação. Então, nessa ficha já tem todas essas informações, O que a gente tem percebido é que muitas dessas fichas são preenchidas de forma incompleta, E acaba prejudicando um pouco os nossos dados. Nós temos ao todo 317 fichas sem algumas informações, É lógico que muitos desses dados nós vamos esclarecer posteriormente, quando a gente tiver chance de avaliar melhor essas informações dos pacientes com quem a gente entrou em contato, A pesquisa ainda mostra que até essa mesma data, Sinop contabilizou 38 óbitos pela Covid-19, sendo que 68% eram homens e 32% mulheres. Mas o que chama mais a atenção é que 95% das vítimas tinham comorbidades e apenas 25% eram idosos acima dos 60 anos. Esse é o caso do seu Eugênio, de 62 anos, que morreu de Covid-19 na UTI do Hospital Regional de Sinop no dia 12 de julho. Antes disso, o filho do seu Eugênio disse que o idoso ficou cerca de uma semana na UPA, aguardando vaga para uma unidade de terapia intensiva. A vítima tinha diabetes, hipertensão e havia sofrido 2 AVCs meses antes de falecer. Tipo, que nem nós estávamos comentando esse dia. A gente pensa que nunca vai ter um familiar da gente, A gente pensa que é só com os outros. É complicado. Tinha 15 dias que meu avô tinha ido, pai da minha mãe, lá em Paraná. Aí nós não podíamos fazer nada também. Minha mãe até não pôde ir também, porque Covid também, Daí, mal nós começa a ficar de boa por causa do meu avô. Acontece isso com meu pai. É complicado. Essa doença aí não é brincadeira, não. A gente vê assim, acontecendo com a família dos outros, mas tem que se cuidar. Se cuidar ao máximo, porque não é brincadeira, não. Apesar disso, a médica explica que nem todos irão evoluir para um quadro grave. Quando você é portador de alguma comorbidade, pode evoluir de uma forma mais grave. Não significa dizer que vai evoluir de uma forma mais grave. Então, tem que se cuidar, óbvio, tem que se cuidar, mas não é 100% dos diabéticos, 100% dos hipertensos, dos cardiopatas vão evoluir de forma grave. O Roberley, por exemplo, tem 28 anos, sem comorbidades, mas ficou em estado grave após ser infectado pelo vírus, ao mesmo tempo em que contraiu pneumonia. Foi meio difícil, saber essa notícia. Apavorou um pouco, E depois
falei, nossa, vai ter que fazer alguma coisa, porque no começo deu medo, né? Ver tanta gente aí no hospital e foi meio difícil. Ficou internado por quase um mês na enfermaria e na UTI. Gastaram R$180 mil para ficar em um hospital particular. Agora está vendendo a carreta do trabalho para pagar a dívida. Foi muito desesperador, né? O doutor ligava pra gente todos os dias. Ele falava pra gente assim, é um dia após o outro. O estado dele é grave e temos que esperar e entregar nas mãos de Deus. E foi assim que a gente fez. Entregamos nas mãos do Senhor e graças a Deus, Deus trouxe ele de volta pra gente. Esse vídeo mostra um momento em que ele recebe alta. A força veio de todos os lados. A fé e as orações o ajudaram a vencer a doença. Graças a Deus ele está aqui hoje com a gente, né? A gente pode comemorar essa vitória, né? Esse milagre, eu falo milagre, esse milagre que Deus fez nas nossas famílias, né? Independente de se ter comorbidade ou não, todo tipo de cuidado deve ser tomado. Questão de usar máscara, usar corretamente a máscara, higiene correta das mãos, o distanciamento social é importante, evitar aglomerações, para evitar e a doença nesse momento.